E aí, pessoal, estamos de volta com o nosso vídeo sobre devocional. E como prometido, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como escolher um texto para fazer o devocional. É o seguinte, você não precisa pegar partes muito grandes das Escrituras para fazer o seu devocional. A minha dica é, escolha um livro da Escritura e vá estudando ele pausadamente, diariamente, dentro da sua disponibilidade de tempo. Estude porções pequenas desse texto, alguns versículos, algum parágrafo, analise essas porções pequenininhas do texto e dali você vai conseguir tirar material para fazer o seu devocional. Não se preocupe em fazer um devocional em 11 capítulos de um livro, você não vai conseguir, tem muitas verdades, muitos princípios ali que não vai dar para extraí-los todos de uma vez. Então, estude porções pequenas da Escritura, sugue o máximo daquelas porções pequenininhas. Tá, mas como eu vou fazer isso, Rafael? Vou te dar a dica. Uma vez que você está lendo esse texto todos os dias, aos pouquinhos, você precisa fazer algumas perguntas para ele. Você olha para o texto e pergunta para ele assim, para quem você está dizendo isso? O que é que você está dizendo na verdade? Para que você está dizendo isso? Quando você disse isso? O que aconteceu antes de você dizer isso? O que aconteceu depois de você dizer isso? Procure entender o que está acontecendo ali. Procure entender o significado das palavras que você não conhece. Entenda o que está claro, o que está na sua frente. O que não, você não precisa de ir além para descobrir o que está escrito ali. Uma vez que você entender isso, você precisa procurar o ensino. O que é procurar o ensino? Faça a seguinte pergunta. Qual mandamento esse texto apresenta? O que esse texto está dizendo para você fazer? O que esse texto está dizendo para você parar de fazer? Isso é um ensino. Uma vez que você conseguiu descobrir o ensino, qual mandamento esse texto tem, você precisa focar na repreensão. O que é a repreensão? Você vai perguntar, como eu tenho falhado em cumprir esse mandamento? É uma análise pessoal. Você vai parar um pouquinho e vai refletir, poxa, como eu tenho vivido com relação a esse mandamento? Eu tenho feito isso? Eu não tenho? Eu faço sem querer? Eu não faço? Como eu lido com esse mandamento no meu dia a dia? Uma vez que você fez essa pergunta, você precisa da correção, que é, o que eu preciso fazer? Uma vez que você já aprendeu o mandamento, já viu onde você está errando, e agora? Tem que fazer alguma coisa. Você precisa descobrir algumas coisas para colocar em prática para conseguir fazer aquele mandamento ou não fazer aquilo que o texto manda você parar de fazer. Então você precisa se corrigir. Mas tudo na vida a gente precisa de uma metodologia. Tudo a gente precisa de um plano. A gente não começa a construir uma casa sem ter uma planta antes. A gente não constrói um edifício sem ter feito um cálculo estrutural dele, porque ele vai cair. O devocional, da mesma forma. Nós precisamos nos educar na justiça. E o que é educação na justiça? Qual é o plano específico? Como eu vou colocar esse plano em prática? É um passo a passo para viver no meu dia a dia, lá onde o metal encontra a carne, lá na firma, lá na escola, lá no meu trabalho, onde quer que seja. Como eu vou praticar isso? Como eu vou colocar esse texto em prática? Uma forma da gente exemplificar isso é o seguinte. Tiago nos diz, se você vê seu irmão passar necessidade e diz para ele, vai com Deus, Deus te abençoe, e não faz nada para ajudar aquele irmão, de que vale a sua fé? Então imagine que você está lendo o livro de Tiago, e aí nesse dia você lê esse texto. Ah, se eu dou só um tapinha nas costas do meu irmão e não ajudo ele, a minha fé não tem muito valor. Tá bom, o que esse texto está me ensinando? Está me ensinando que eu preciso ser ativo em ajudar meu próximo. Eu não posso só falar. Eu não posso só dar um tapinha nas costas dele e dizer, vá com Deus. Tá? E qual é a repreensão? Como eu tenho falhado nesse texto? Puxa vida. Outro dia lá na igreja, a pessoa fez um pedido de oração para o filho dela, que está estudando para o vestibular. Ela não tem condição de pagar um cursinho para ele. E ele estuda em casa, mas ele precisa de material. E eu tenho aqui todos os livros que eu estudei na época do meu vestibular, parados aqui. E eu só falei para ela, pode deixar, irmã, que eu vou orar por você. Peraí, eu falei. Eu tenho os livros, eu não uso mais, ela precisa dos livros e eu só dei um tchauzinho para ela
e um tapinha nas costas. O que eu preciso fazer? Preciso ajudar essa pessoa. Preciso colocar isso em prática. Eu preciso ceder esses livros para esse rapazinho, essa mocinha, passar no vestibular. Então, o que eu vou fazer? Como eu vou me educar na justiça? Qual é o meu plano? Eu vou ligar para essa senhora, vou procurar conversar com ela e perguntar: seu filho ainda precisa de ajuda? Seu filho já tem o material? Como que está indo? Uma vez que ela confirmar que ainda precisa, marcar um dia de conversar com ele para entregar os livros, motivá-lo, dar uma assistência, mostrar algumas coisas no material, enfim, entregar isso para ele. Foi só um exemplo para você ver como que o devocional acontece. Só assim a gente tem mudança bíblica, e só com mudança bíblica de verdade a gente deixa de ser só religiosos cumprindo uma tabela que o clero nos apresenta e passa a ser crentes, filhos de Deus atuantes na nossa própria vida e na nossa sociedade, fazendo o bem e mostrando que a Bíblia tem sim as respostas para o ser humano. Deus abençoe, espero que esse vídeo tenha sido útil para você.